ministro Gilmar Mendes, olha ele aí, Pronto. aceitou um pedido da rede e proibiu a Polícia Federal, COAF e outros órgãos de apuração de investigar Glenn Greenwald pelo recebimento das mensagens roubadas da Lava Jato. Na decisão, o ministro escreveu que há fundada suspeita sobre a instauração de investigações sigilosas, o que seria uma tentativa de supressão de trabalho jornalístico de interesse nacional. Considerou ainda que o Estado não pode promover atos punitivos que possam suprimir o direito constitucional ao sigilo da fonte. Diz trecho da decisão, abro aspas, é corolário imediato da liberdade de expressão o direito de obter, produzir e divulgar fatos e notícias por quaisquer meios. O sigilo constitucional da fonte jornalística impossibilita que o Estado utilize medidas coercitivas para constranger a atuação profissional e devassar a forma de recepção e transmissão daquilo que é trazido a conhecimento público. Fecho aspas. Além disso, há no STF um pedido de habeas corpus preventivo em favor de Glenn Greenwald. Foi solicitado pelo advogado Rubens Rodrigues Francisco, diretor da ONG Pró-Vítimas. No Twitter, o americano disse que seus advogados avisaram o STF que não queremos ou precisamos do recurso. Essa foi aquela polêmica de ontem, rendeu uma barbaridade o trecho de destaque no YouTube em que eu estava refutando a mentira do Glenn Greenwald contra mim. Muito bem. Augusto, é uma coisa impressionante essa decisão, porque eu comentei isso aqui na época do pedido feito pela rede, pelo partido Rede, aquele pelo qual a Marina Silva foi candidata. É que você faz um pedido ao STF baseado em notícia de portal na internet, entendeu? De que o sujeito está sendo investigado. Não tem nenhum órgão que disse que ele estava sendo investigado. Pelo contrário, quando foi pedida explicação, disseram que não estava. E aí você tem uma decisão que proíbe a investigação. Quer dizer, é um pedido feito com base em nada e uma decisão que é simplesmente um salvo-conduto com base, olha só, a fundada suspeita sobre a instauração de investigações sigilosas. Mas eles têm uma suspeita porque alguém botou essa narrativa aí pra correr, aí o sujeito já dá um salvo-conduto. Eu não estou dizendo que o sujeito tem que ser preso, falei isso aqui ontem porque publicou material roubado. Minha crítica é os métodos, as acusações com base em ilações, em conclusões forçadas, etc. Eu tenho uma série de críticas sobre isso, inclusive sobre a publicação de material roubado, mas não chamei em nenhum momento isso de crime. Agora, se houver uma investigação que mostrar eventualmente que houve um conluio, que houve uma venda, alguma união com os hackers para o cometimento do crime, aí sim, é óbvio, tem de ser investigado. Só que eu acho engraçado esse salvo-conduto, né? Engraçado para dizer ironicamente, Augusto. Olha aqui, fundada suspeita sobre a instauração de investigações sigilosas. Que fundada suspeita é essa? Por que o Gilmar Mendes não disse em que ele se baseia para fazer uma afirmação desse tipo? De onde ele tirou? De onde veio? A suspeita é fundamentada em quê? Tá? Ela se ampara em quê? Nada. Bom, tentativa de supressão do trabalho jornalístico de interesse nacional. É de interesse nacional saber quais foram as movimentações financeiras atípicas do ministro Gilmar Mendes, do ministro Toffoli e de suas senhoras, patroas. Eu não sei como essa turma que fala o linguajar tão estranho se refere à mulher, tá? Mas são as mulheres que são casadas com eles. Isso sim, também é de interesse nacional, pelo menos eu acho. Se o Gilmar Mendes acha, coisa eu também tenho todo o direito de achar. Quer dizer, todo dia ele mostra que o país, conforme a época, tem a sumidade que merece ou não merece, né? Nós tivemos o Rui Barbosa, a Águia de Aia, agora nós temos uma coisa muito parecida com a maritaca de Diamantino. Não para de falar, não para de repetir bobagens, tá? E deslustra a cidade onde nasceu, em Mato Grosso, onde ele, aliás, tinha uma faculdade que foi estatizada pelo governador ladrão Silval Barbosa. Então vamos acabar com esse negócio, essa aura que cerca alguém que veste uma capa, uma toga. Chega de novo, toga não é japona, não tem tropas. Eles não podem instaurar a ditadura do latinório lá que eles falam. E o Brasil não tem medo de juízes assim, não é bom que eles saibam.
e vão conseguir, pela primeira vez, pela primeira vez de que eu me lembre, uma manifestação pessoal e intransferível, né, destinada ao Supremo Tribunal Federal. Manifestação popular de repúdio às constantes violações da Constituição que eles deveriam defender. Agora veja, Zé Maria, os dois pesos, duas medidas do Supremo Tribunal Federal. Há uma proteção ao Glenn Greenwald, cujas matérias, obviamente, estão em sintonia com as opiniões públicas do Gilmar Mendes. Então, salvo-conduto dado a ele, e acusando uma tentativa de supressão de trabalho jornalístico de interesse nacional. Agora, não é tentativa o que houve em relação à revista Cruzoé, não. Foi supressão de trabalho jornalístico de interesse nacional por parte do Supremo Tribunal Federal. Isso aí. Quando censurou a revista por publicar, repito e vou repetir 1000 vezes aqui nesse programa, um documento juntado aos autos, um documento no qual que mostrava o Marcelo Odebrecht se referindo ao Dias Toffoli, atual presidente do STF, como amigo de amigo do meu pai. Quer dizer, o codinome do Toffoli na Odebrecht era de amigo do Lula, que é amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo. Então, por causa disso, o Dias Toffoli autorizou o Alexandre de Moraes a censurar a revista Cruzoé, quer dizer, a supressão de trabalho jornalístico de interesse nacional. E agora se blinda um jornalista com base em fundada suspeita que não tem fundamento nenhum, porque isso seria tentativa, supostas investigações sigilosas, que ele nem sequer aponta quais são, seria uma tentativa de supressão de trabalho jornalístico. Quer dizer, são decisões tomadas no Supremo Tribunal Federal por interesse político. Então, se a coisa os incomoda, eles tomam para um lado. Se alguém está fazendo um trabalho que vai de acordo com os interesses políticos dele, eles preservam. Zé Maria Trindade. Pois é, eu convivo, né, com esta garantia do sigilo da fonte. Trabalho com isso todos os dias. É uma área muito sensível. Área de política, a área de polícia, os profissionais, os jornalistas que trabalham nessa área, eles lidam com situações muito sensíveis e que a revelação da fonte pode significar, inclusive, morte da fonte, né? Então, esse é um bem muito precioso em democracia, o trabalho livre do jornalista para publicar e o sigilo da fonte. Agora, blindar o jornalista é uma história totalmente diferente. Esse tipo de salvo-conduto, ele nunca apesar de previsto na Constituição, ele nunca é concedido pelo Supremo Tribunal Federal, porque é uma saída de emergência, um caso extremo, um caso de extremo e de visível situação de perigo e de injustiça contra alguém. É uma espécie de habeas corpus, né? Um salvo-conduto, que é um habeas corpus antecipado, preventivo. Né? Uma coisa não tem nada a ver com outra. O que é possível ver aí é a tentativa de impedimento de funcionamento das instituições. Desta vez, nesse caso do jornalista Glenn Greenwald, é a tentativa de evitar que a Polícia Federal investigue. Se a Polícia Federal entender que o jornalista deve ser investigado, apesar do sigilo da fonte, é porque a polícia que entende, para se entrar na Polícia Federal, para ser delegado da Polícia Federal, é preciso ter nível superior e é preciso formação na área de direito. Ela sabe do sigilo da fonte. Se está investigando, não é pelo sigilo da fonte, e sim por outro crime, senão o sigilo da fonte. Quando se impede o trabalho da Polícia Federal com a canetada assim, corre perigo de provocar uma injustiça ao contrário, porque quando se não faz justiça, é uma injustiça, e não é a primeira vez, porque o Supremo acabou também de impedir que auditores da Receita Federal prossigam nos seus afazeres, que são os inquéritos e as investigações. Peraí, então, Zé. O sigilo da fonte, sou total a favor. Peraí, deixa eu entender. Blindagem, fonte é esse bandido, esse prontuário aí que está preso? É a ele que eles estão se referindo, essa tua de Araraquara? Mesmo que fosse bandido, a fonte deve ser preservada. Não, mas já está identificada. A fonte está identificada. O cara confessou que entregou o material. É essa fonte que tem que ficar sob sigilo? É isso que eles alegam? Até agora é. Até agora. Mas o cara confessou.
confessou que botou no meio a vice, a candidata a vice, tudo. Eu não estou entendendo. Mas é porque se ele assumir que foi realmente o vermelho lá que repassou as informações, ele estaria ajudando, antecipando a condenação da fonte, né? Mas não é esse o debate. O debate é impedir que a Polícia Federal investigue o Glenn Greenwald por outros crimes que não revelar a fonte. Ninguém consegue condenar ninguém sobre fonte revelada. Então, se a Polícia Federal está investigando, não sei se está, e não tem nenhuma indicação disso além da sentença do Gilmar Mendes, né? Se a polícia está investigando é porque existe outro crime que não a publicação. Isso não é crime? Bom, agora eu entendi que é nisso que dá nomear um Gilmar Mendes para o Supremo Tribunal Federal. Ele não sabe do que está falando. O sigilo da fonte. O sigilo da fonte a fonte já contou tudo. Todo mundo sabe. Qualquer bebê de colo sabe qual é a fonte. Ele é que não entende nada de sigilo de fonte e fica confundindo as coisas. Agora, vai logo e diz logo que o Glenn Greenwald é inimputável e resolve esse assunto. Pronto, dá um salvo-conduto permanente para tudo. O que se alega, Augusto, é que se pode divulgar material mesmo que obtido de uma fonte criminosa. E mesmo que obtido de maneira criminosa. É isso que eles alegam, que a lei brasileira prevê isso. Então, a publicação do material roubado não é um crime em si, porque o jornalista teria o direito de publicá-lo de acordo com a lei. Agora, a decisão só se tornaria um crime se o jornalista tivesse ajudado o hacker a cometer o crime, né? Nesse caso. Era isso que a gente estava falando. Agora, a decisão de Gilmar Mendes, o ponto que o Zé Maria tocou, mas só para reforçar, ela dá a entender ainda, ela tenta manchar ainda esses órgãos que estariam supostamente fazendo investigações sigilosas ilegais. É isso aí. Quer dizer, sem ter a prova de que as investigações estão acontecendo, o Gilmar Mendes, com essa decisão, ele, na prática, acusa os órgãos de estarem fazendo uma investigação ilegal. E sem mostrar evidência disso. Exatamente. E os proíbem de antemão de fazer essa investigação. Quer dizer, eu sou o dono da razão, o dono da verdade, eu sigo a lei e tal, vocês não, então toma essa decisão aqui. Então, quer dizer, é uma decisão que ainda serve politicamente a ele para manchar a imagem desses outros órgãos contra os quais ele tem se revoltado, inclusive publicamente. Dando piti, né? Pra gente falar aqui o português claro.